Falando então sobre esse tema do aborto, um tema polêmico, o primeiro tema um pouco mais polêmico que escolheram para que eu fizesse o meu comentário: a legalização ou não do aborto. Ou seja, ele não é legalizado, com algumas exceções. Hoje, por exemplo, nós vemos falar muito por parte de algumas mulheres, especialmente aquelas feministas, que não vou tocar nesse tema nesse vídeo, mas eu vejo muito uma frase: meu corpo, minhas regras. Será? Meu corpo, minhas regras. Em certa parte, isso não deixa de ser realidade, não deixa de concordar, mas por outro lado, infelizmente a vida não é bem assim. Por exemplo, eu não posso fazer tudo aquilo que eu acho de acordo com as regras que eu acho que deveriam ser seguidas. Mas, como eu já disse, aqui em nosso país o aborto ele é crime. Eu particularmente, assim como conversei com a produção do programa, eu sou contrário a uma liberação geral. Existem casos que, inclusive, atualmente, perante a lei, são liberados, ou seja, o aborto ele é permitido. E, de acordo com o meu pensamento, com a minha opinião, eu acho que é por aí. Ou seja, eu sou a favor do aborto. Acredito talvez que o Araújo também tenha a mesma opinião, pelo que nós conversamos, em casos de violência sexual, o estupro. Em casos onde existe, por exemplo, um risco de vida para a gestante. Em casos, por exemplo, em que a criança tenha uma doença, algo muito sério que possa acometê-la e que seja diagnosticado com antecedência. Nesses casos, eu acredito que todas as mulheres elas devem ter o direito de escolherem se querem seguir adiante com uma gravidez ou não. Principalmente, e isso na minha opinião é muito importante, que ela tenha o companheiro, ou seja, o pai dessa criança, porque não se faz um filho sozinho. E em muitos casos, essa não pode ser uma decisão apenas da mulher, porque duas pessoas fazem um filho, não é uma só. Portanto, a responsabilidade deve ser dos dois. Esse tema do aborto é muito complicado, não é verdade? Você que está me acompanhando, me assistindo, porque envolve interesses diversos, envolve em especial, por exemplo, as religiões. Cada doutrina pode pensar de uma forma a respeito do aborto, então realmente é uma questão delicada. Mas, na minha opinião, nós devemos pensar racionalmente, principalmente antes de se fazer um filho.
muitas vezes não podemos nos deixar levar simplesmente por doutrinas religiosas. Essa é a minha forma de pensar. Infelizmente, em pleno século XXI, nos dias atuais, nós temos presente uma grande irresponsabilidade por parte de muitos homens e mulheres que acham que fazer uma criança é algo, digamos assim, irrelevante. Na vida moderna de hoje, com a sociedade de hoje, com os seus perigos, com os seus problemas que vêm ali junto da modernidade, não dá mais para termos tantos filhos igual antigamente. Hoje, nos dias atuais, felizmente, nós temos diversos métodos contraceptivos. A mulher, de maneira geral, possui hoje, não hoje, mas já há muitos anos, mas principalmente agora, possuem um poder maravilhoso. Esse poder é o poder de escolher ou não ter um filho. Coisa que muitas mulheres, todas praticamente, não possuíam há muitos anos atrás, onde a mulher ela não tinha essa opção, onde não se disponibilizavam métodos anticoncepcionais, onde muitas vezes a mulher ela tinha o papel realmente de ter filhos. Se ela não tivesse, as consequências eram muito ruins para elas. Mulher era vista muitas vezes como algo simplesmente para procriar. E, infelizmente, algo que eu não concordo em nosso país é que quando se fala em aborto, quando se fala em filhos, quando se fala em métodos anticoncepcionais, muitas vezes se atinge apenas a mulher, se educa apenas a mulher, ensinam-se apenas as garotas. E os homens? Eles não fazem nada? Como eu já disse, para fazer um filho é necessário homem e mulher. Portanto, os dois devem ser ensinados e devem ser responsabilizados. Eu, particularmente, meus amigos e amigas, não sou a favor de liberar o aborto, de liberar, digamos assim, um libera geral. Por quê? Porque, infelizmente, como eu disse, existem pessoas que não têm um pingo de responsabilidade, que não dão a mínima, muitas vezes, para os seus próprios filhos, que abandonam suas crianças no lixo, em qualquer buraco, que não escolhem devidamente os seus parceiros e parceiras. Ou seja, você pode abrir uma lacuna, digamos assim, perigosa. Além disso, o aborto ele também deve ser feito de uma maneira legal, por um profissional especializado, pois em muitos casos a mulher envolvida pode ter graves sequelas, inclusive a morte. Algo que eu acho curioso, para ir encerrando as minhas palavras nesse vídeo, é que eu vejo que muitas mulheres, inclusive uma grande parte jovens, são totalmente a favor de um libera geral do aborto. Eu não entendo isso, o porquê são tão favoráveis a um libera geral. É complicado muitas vezes vermos garotas jovens que não têm experiência de vida, que acham que só porque perderam a virgindade cedo, tiveram, alguns namoradinhos e possuem internet, simplesmente acharem que o aborto deve ser liberado de maneira geral e que está tudo certo, está tudo bem, meu corpo, minhas regras, eu faço o que bem entender e que se dane, não devo nada a ninguém. E em questões de aborto, a coisa não é assim, o buraco é bem mais embaixo, com certeza não é, produção. Não é um assunto tão simples
envolve a vida de uma mulher, envolve a vida de uma criança, envolve a vida de quem fez o filho, porque o homem, em determinados casos, não pode ser excluído dessa decisão. Imagine você, rapaz que está me assistindo, se por acaso você descobrisse que a sua companheira, por exemplo, tirou um filho sem que você tivesse consciência disso. É algo realmente terrível, horrível. Por isso é um tema, é uma decisão que precisa ter regras por parte do Estado. E na minha opinião, as regras atuais não são tão ruins. Como eu sou a favor do controle de natalidade de maneira geral, na minha opinião, principalmente para aquelas que são a favor de um libera geral, de um aborto, por que não então já não fazer uma laqueadura? Por que não o SUS, o Estado, o nosso governo federal, municipal, estadual, não fazer investimentos para laqueadura? Não só investimentos, mas também um incentivo, não só laqueadura, mas a vasectomia também, afinal de contas, para aqueles que realmente não querem filhos, é melhor tomar as devidas providências do que esquentar a cabeça com aborto depois. Muito mais simples. Vou terminando esse vídeo então por aqui. Agradeço a você que assistiu esse vídeo. Se desejar, deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe o vídeo, mostre para os seus amigos, para que eles também deem a sua opinião. Mas para finalizar, é isso. Eu acho que hoje nós temos diversos métodos anticoncepcionais que em algumas exceções não podem ser utilizados. Nós temos, por mais que o nosso Estado fale em investir em saúde, nós temos uma medicina muito evoluída. A mulher hoje possui um poder muito maior do que as mulheres do passado. Uma garota hoje de 20 anos, 25 anos, 18 anos, possui um poder muito maior do que a avó, a bisavó, que muitas vezes não tinha recursos, não tinha medicina, não tinha outra saída. Os homens igualmente. Os homens hoje também possuem muito mais poder e opções do que antes, mas o mais importante é ter responsabilidade, é realmente pensar no que vamos fazer, porque sexo não é brincadeira, fazer filho muito menos, e nós precisamos pagar pelos nossos atos. Obrigado a você que me acompanhou e até o nosso próximo encontro.